acontece, talvez aconteça de eu ficar rico, mas não continuo pobre. Pode ser que aconteça isso. A música? Vamos ver se acontece alguma coisa. Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece. O Cartola é o cavaquinista, violonista e, além das músicas que ele compunha, ele também era intérprete. Ele interpretava muito bem essas músicas, porque ele punha alma no que ele fazia. Diz o poeta Carlos Drummond de Andrade que o sucesso bateu na porta do Cartola sem que ele soubesse. Ele a recebeu tão bem e os dois viveram juntos até o dia da sua morte. Que ele não queria sucesso, ele queria simplesmente cantar. Essa era a malva do Cartola. Então, se ele tinha dinheiro, se ele não tinha dinheiro, pro Cartola era uma maravilha, porque ele era uma pessoa espetacular. Desde a sua essência, ele nunca procurou fazer parcerias, até encontrar o Carlos Cachaça, que começou com ele em 1927, eu tinha 10 anos a mais que ele, e eles começaram a compor juntos, né? Marchinhas e tal, antes de criar a Mangueira, né? E de lá pra cá, o que aconteceu? A influência do Cartola para vários músicos de várias idades, inclusive a Clara Nunes, foi a simplicidade na música. Toda pessoa que se diz compositor, ela vai ter que ter uma influência de um bom músico. De um bom músico. O Cartola ele fez isso com a Clara Nunes, ele fez isso com o Roberto Ribeiro, ele fez isso com o João Nogueira. São grandes músicos que até hoje a gente se inspira com eles. O cenário musical foi mudado, porque hoje nós estamos em 2015. O fato do Cartola foi em 1928. Então até hoje o Cartola influencia. Até hoje. Desde o início, tirando as marchinhas, as músicas da Mangueira, ele sempre foi um artista saudosista, melancólico. Ele teve uma vida muito sofrida, né? Ele veio de uma família pobre, um avô escravo. Então, de repente, a essência do Cartola já seria mesmo melancólica. E ele já veio com um problema no nariz, né? Depois o Ivo Pitangui arrumou o nariz dele. Ele teve câncer na tireoide. Então, infelizmente, parece que ele já sabia que a vida dele seria uma vida triste. Então, o artista, dentro dele, ele sabe o que ele vai fazer. Se ele falou, pô, vou compor uma música alegre, talvez a música não seria um sucesso. Ele pôs na sua essência, na sua harmonia, na sua melodia, o que ele realmente sentia. Que era mágoa, que era dor, que era uma mulher que foi embora e não voltou. Pô, o Cartola ali foi incrível, tão incrível que até hoje você vai na Mangueira, você parece que sente ele passando por lá e cantando por lá, porque tudo que tem ali, até hoje, eles preservaram muita coisa do que o Cartola brigou para ter. Falar de Cartola é falar de um rei, que ia na casa das pessoas, batia na porta, pô, vamos lá, vamos desfilar, deixa sua filha desfilar comigo, que antigamente não é que nem agora. Antigamente o pessoal saía e tinha que ter permissão do pai, da mãe, o pai e a mãe tinha que estar junto, entendeu? Olha lá, hoje em dia não, mas antes, carnaval realmente era coisa de periferia, de excluído.
Aí, o papel do Cartola foi tão bom que a Mangueira é uma das primeiras escolas de samba do Rio. Mangueira, Portela, da época do Heitor dos Prazeres, que tinha o Estácio de Sá. Então ele, com a Mangueira, ele organizou esse espaço na Mangueira para fazer uma escola de samba, para tirar o samba entre aspas, da marginalidade. O pessoal antigamente, samba era coisa de vagabundo, não podia fazer nada. O pessoal tocava, eles tomavam um instrumento, batiam, faziam. Quando se lançou a escola de samba, não. E ele, quando ele montou a escola, ele montou por amor. Por amor ao samba, por amor ao carnaval. Carnaval que até hoje é o melhor espetáculo do mundo. Hoje a Mangueira é enorme, ele é gigante. Ele é do tempo que antigamente carro alegórico não existia. O carnaval era no chão. Sem Cartola, o carnaval não seria metade do que é hoje. Isso eu tenho certeza, certeza. Talvez não encantaria tanto a gente como encanta. Então, ia ser mais uma atração, somente uma atração turística, entendeu? Mas com a contribuição do Cartola, é uma contribuição para a vida inteira. Ele montou um bar, né, com a dona Zica, chamado Zica Cartola, onde lá ele reuniu as maiores figuras do samba na época. Roberto Carvalho, Nelson Cavaquinho, o próprio Noel Rosa e por aí afora. Muitos nomes da época eram apaixonados pelo Cartola. Ele foi reconhecido mais no final da vida, provavelmente porque ele pôs a cabeça no lugar. O Cartola era uma pessoa um pouco descabeçada, né? Ele era alcoólatra, era boêmio, tudo que ele pegava ele gastava, não tinha parada. Tá? Ele era um péssimo administrador, se ele montava o bar falia, né? Se ele obtinha um emprego, ele perdia o emprego, né? Então, quando ele chegou no final mesmo, vamos voltar lá no meio da história, quando ele conheceu a dona Zica, que ele teve parada, né? Ela o conheceu já doente, então ela falou, pô, vamos se estabelecer e tal, né? Onde eu disse pra você que ele foi trabalhar como um contínuo num hotel, né? Aí de lá o jornalista pegou ele, apresentou ele pro governador, o governador falou, você não é o Cartola, tal. Dali ele voltou pro cenário musical. O Cartola tinha a quarta série do primário. O pai dele falou assim, ou você toca violão ou você estuda. Ele foi tocar violão, deixou o estudo de lado, entendeu? Então ele preferiu tocar violão. Então ele, com quarta série, o cara compunha músicas que até o Villa-Lobos, maestro de uma orquestra filarmônica do Rio de Janeiro, tocava as músicas do cara, entendeu? Então são músicas maravilhosas. Então, tamanha a melodia, a influência musical do Cartola. Se hoje o preconceito ele ainda é vivo, que é uma hipocrisia do cacete falar que hoje em dia não tem preconceito, que é tudo igualdade, e que às vezes estão querendo dar até demais pra negro ou pra homossexual, seja o que for, entendeu? Preconceito é preconceito, é horrível em qualquer lugar. Imagina antes, imagina a época do Cartola, antigamente que era, no começo que era que os negros estavam arrumando refúgio, que era em periferia, isso, aquilo, outro. Então imagina um negro se apresentar, ele se apresentava? Acho que não. Acho que é por isso, mais um motivo pelas escolas de samba ter surgido. Era um lugar para os negros se apresentar e quem quisesse ver, teria que ir lá ver. Eu tenho por mim que na década de hoje, nos tempos de hoje, todos nós teríamos que estudar Cartola. Cartola, sem dúvida alguma, é um dos maiores compositores da história da música popular brasileira, né? Ele se destacou pelo fato de ser um poeta, né? De uma história simples, né? Um homem que não tinha nenhuma formação acadêmica, mas que conseguiu, né? Através do seu sentimento, através da sua inspiração, fazer não só letras, né? Mas músicas que até hoje são discutidas e analisadas nas salas das universidades. Cartola é reconhecido mundialmente, porque qualquer pessoa que acompanha a história da música popular brasileira, ou seja, do samba, né, sabe de Cartola, ou tem algum disco dele, ou algum dia cantou, enfim, né, porque Cartola é unanimidade. Ele, dentre outras coisas, foi o homem que escolheu as cores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, que é o verde e rosa. Era dono de uma
simplicidade, um homem que pegava o violão, tocava, só que as melodias que vinham da sua inspiração são melodias raras, né? Melodias que só consegue construir normalmente quem teve algum ensinamento musical, teórico, né? Coisas que ele não teve. Foi gravado pelos maiores cantores e cantoras deste país, e foi a pessoa que, graças a Deus, me pegou pela mão e me apresentou, né, para o mundo da música, porque naquela época não havia uma coisa chamada DVD, mas nós gravamos um programa muito bonito, um programa chamado Ensaio, da TV Cultura, dirigido pelo Fernando Faro, e a gravadora Trama transformou esse programa num DVD preto e branco. Então eu ouso dizer que eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher a fazer parte da Loja de Compositores da Mangueira e ter tido a presença de Cartola no lançamento do meu primeiro disco. Que ele me dava lição, eu estou estudando aqui, ele está tocando violão, então eu não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que o senhor quer que eu cante para o senhor? Um samba, né? Hein? Mas qual é o que eu gosto? Esse muito. Ah, bom. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo como irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo que cavastes com os teus pés. Muito bem.